Mais uma live Mulheres à Sexta, hoje dia 29 de julho. Hoje nosso assunto continua sendo basquetebol, e mais profundamente hoje nós vamos atacar a questão da pesquisa, né, no basquete. E aí a gente tem duas pessoas aí, que eu até vou ler aqui o texto da Thaís, que ficou muito bonito, né, que é a nossa redatora do Mulheres à Sexta. Não é a Thaís Saraiva, é a outra Thaís, que é jornalista e que nos ajuda aí com o blog. Então, ela diz o seguinte: a união pelo basquetebol, aluna e orientadora. Em comum, a paixão pelo basquete. Larissa Fernanda Porto Maciel é bicampeã, campeonato estadual adulto, tricampeã brasileira de basquete de rua. Atualmente atua como técnica de basquetebol na empresa MF Assessoria Esportiva. Alexandra Foller, graduada, mestre e doutora em Educação Física e vice-coordenadora do Laboratório de Pesquisa em Práticas Pedagógicas da Educação Física, o LabraPef, da Universidade do Estado de Santa Catarina, onde desenvolve um trabalho de estudo da formação esportiva, treinamento tático, técnico-tático e avaliação do desempenho, em especial basquete. E aí foi justamente por entender de onde vem a paixão pelos atletas, né, com a bola laranja, e como é o processo de formação deles, que as duas se uniram e deram início a um estudo que pretende traçar o processo de formação esportiva no basquetebol, que é um estudo com atletas brasileiros, né? Então, aluna e professoras, amigas de quadra, né, colegas de time, agora se juntam aí para poder fazer a gente entender essa formação dos atletas no basquetebol. E aí, meninas, é o seguinte, né? E posso dizer, meninas, vocês são muito jovens e começaram uma carreira brilhante aí dentro do estudo do esporte brasileiro, principalmente do basquete. Eu vou pedir para vocês falarem um pouquinho de vocês, de onde vocês vieram e como vocês se conheceram. E aí a gente pode começar com a Alexandra, aí depois a gente passa para a Larissa. Pode ser. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Larissa. Boa tarde a todos os seguidores do Mulheres à Sexta. Inicialmente, a gente gostaria muito de te agradecer por esse convite, né, de estar aqui e a oportunidade de estar divulgando o nosso trabalho, em especial a pesquisa que a Larissa está começando, né, a desenvolver aí no seu projeto de tese de doutorado. Então, a gente, antes de começar, gostaríamos muito de agradecer essa oportunidade, estamos muito felizes de estar aqui. Bom, como você falou, né, meu nome é Alexandra, eu iniciei o basquete na cidade de Chapecó, né, treinando nas escolinhas da Prefeitura Municipal, da escolinha de basquete da ABB, que na época tinha parceria com a Prefeitura Municipal lá na cidade. Posteriormente virou o Clube de Basquete Chapecó, né, que atualmente é o clube que representa a modalidade lá na cidade. Então, joguei aí pelo município até em torno dos meus 25 anos, né? Foi bastante tempo aí com a modalidade, praticando a modalidade. Aquela indecisão se iria para a formação inicial ou queria continuar jogando, porque o amor que a gente tem pelo basquete é muito grande, né? Então, somente quando eu resolvi sair para fazer o mestrado, foi que eu acabei saindo da modalidade. Então, quando eu vim para Florianópolis em 2007, foi que eu parei de jogar. Pra vocês terem uma ideia há quanto tempo, né? Em 2007 eu vim para o mestrado e acabei parando de treinar. E estudei no mestrado, na minha graduação, especialização, meu foco não era o basquetebol, eu estudava a questão da formação e desenvolvimento profissional de professores, porque nas experiências da graduação eu acabei me apaixonando pela escola, né? O meu campo de atuação que eu acabei me apaixonando, apesar de ter tido experiências no basquete, me apaixonei por lá, fui investigar isso. Mas vivendo dentro de um laboratório de pesquisa de esporte, né, de pedagogia do esporte, sempre ficava aquele sentimento, e se eu fosse estudar o basquete, se eu fosse estudar o basquete? Então, na minha tese de doutorado, eu acabei voltando os meus estudos para o basquetebol, né, para a formação esportiva. Na época, o recorte que a gente pensou em fazer foi um clube em específico aqui do estado, então eu investiguei a formação esportiva e os fatores
de sucesso de um ambiente de formação de atletas do sexo feminino em Santa Catarina, né, um clubinho específico. Com isso, acabei ingressando na universidade como professora, na Universidade do Estado de Santa Catarina, atuando mais diretamente na área da educação física escolar, fazendo pesquisas, extensão nesse ramo. Mas o basquete sempre ali do ladinho. Então, quando essas meninas aí do basquete foram me procurando e eu ingressei como orientadora no mestrado e doutorado, nos aproximando, voltaram-se as pesquisas para o basquetebol. Então, hoje nós temos dentro do laboratório, que vocês estão antes do Laboratório de Pesquisa em Práticas Pedagógicas da Educação Física, em andamento, se eu não me engano, e não esqueci nenhum, no basquete a gente está com 3 projetos em andamento, né? O da mestranda Mônica Flack, que também foi atleta de basquetebol, no momento está contundida, então não está atuando, que é sobre os fatores de sucesso de ambiente na extensão universitária, formação de atletas por meio da extensão universitária, o quanto que a universidade contribui também, né, para a formação esportiva no basquetebol aqui na nossa realidade. Estamos estudando também a questão do efeito da idade relativa em atletas de basquetebol aqui do estado. Tivemos nossos primeiros trabalhos a partir de 2018 e é um projeto que a gente prevê aí 10 anos tentando estudar, né, se a gente vai ter aí uma perspectiva de uma década, né, de como que isso tá, como que esse efeito da idade relativa ele ocorre ou não, né, no basquetebol aqui em Santa Catarina. E agora o projeto da Larissa, que visa essa análise da formação esportiva em todo o Brasil, né? Pegamos atletas aí, precisamos fazer um recorte, porque o estudo, a ideia era muito grande, a gente achou que não ia dar conta, então fizemos um recorte para os atletas que estão finalizando a formação esportiva e, né, próximo ano se encaminham somente para a categoria adulta. Então, dentro de projetos de pesquisa, é isso que a gente está desenvolvendo hoje, mas a gente tem também, dentro da UDESC, um programa que é chamado Programa Basquetebol para Todos, um programa de extensão, que foi idealizado pelo professor Paulo Henrique Xavier de Souza, conhecido como Paulão por aqui, né? E o professor Paulão, ele está se aposentando e ele vai deixar esse legado, né, tanto para a UDESC quanto para o esporte universitário em Santa Catarina, e em parceria com o professor Gilberto Vaz. Então, em 93, mais ou menos, o professor Paulão lançou esse projeto, e hoje o professor está em aposentadoria, mas o professor Oswaldo André assumiu aí, junto com o professor Gilberto Vaz, esse programa, e dentro desse programa eu atuo em específico em um projeto de extensão, que é o Basquetebol Master Feminino, né? O Basquetebol Master Feminino da UDESC, também em parceria com as Bruxas de Santa Catarina, com a professora Rossana Silva, né? É um prazer a gente poder aí também, além da formação esportiva dentro do programa, possibilitar a prática esportiva também para atletas aí que não estão mais em quadra, digamos assim, mas que a paixão pelo basquete permanece. Então, a gente ter essa possibilidade de permanecermos juntas, né, em quadra a partir da categoria Master. E como atleta, como eu falei, parei lá em 2007 de jogar, se é que poderia se chamar de atleta, eu era jogadora, né? A gente jogava e brincava de basquetebol pelo estado, pelas competições em nível nacional aí de categorias de base, mas parei lá em 2007. E em 2019, em brincadeiras do Master e essas questões, a Rossana acabou me convidando para retornar, né, a bater bola com elas, e foi quando eu tive a oportunidade de jogar com a Larissa. Né, na equipe de Florianópolis, e a gente continua aí batendo bolas juntas também nas quadras, né, além da nossa convivência diária de laboratório, de vida acadêmica, nós temos a oportunidade de estar juntas também em quadra, batendo bola aí todo final de semana. E mais uma pergunta que eu falo muito, então você pode me cortar à vontade. Não, tá, vocês têm todo o tempo do mundo. Pode me cortar à vontade. A intenção é que as pessoas conheçam vocês e o trabalho de vocês, que é muito importante.
Isso. E aí, como eu e a Larissa nos conhecemos, foi na quinta fase dela, né? Eu já, na época, eu trabalhava de mesária na federação e a Larissa atuava como atleta, porque quando eu parei de atuar, acho que a Larissa estava aí começando dentro do estado de Santa Catarina, que ela veio de fora. Uhum. E aí, na quinta fase, eu reconheci ela entrando em sala de aula na disciplina de Educação Física Escolar 2. Daí eu até pensei, e essa daí agora, que a gente fica com aquela coisinha de quadra, né? Ih, lá vem ela. Eu sempre brinco com ela da minha reação quando vi ela entrando na sala. Mas foi uma aluna exemplar, como a gente já esperava, né? Quando a gente conhece uma atleta em quadra, a gente consegue ver esse atleta transpondo muitas questões para a vida acadêmica e profissional. E é isso que eu Sim. vejo na Larissa, né? E aí, quando chegou no TCC, ela me convidou para orientar o trabalho dela, e aí nós começamos essa parceria que permanece até hoje. Mas aí vou deixar ela contar um pouquinho dela e um pouquinho de É, como que essa parceria aí vem se é. estruturando ao longo dos anos, que já faz bastante tempinho aí que a gente tá juntas, estudando juntas, né? Então vamos lá, Larissa. Agora você descobriu da onde que vem o erro, né, do nosso primeiro posto, né, que a gente jogou você lá para Chapecó, né? Chapecó era a Alexandra, não era você. Isso, isso. Mas aí agora Bom, conta aí pra gente de onde você é, de onde vem e essa paixão pelo basquete. claro. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, né, hoje, poder conversar com vocês. Ainda mais sobre o basquete, que é a minha paixão, bem como é o título ali que a gente utilizou na divulgação. Bom, então eu sou a Larissa. Na verdade, eu já me considero de Santa Catarina, mas eu sou do interior de São Paulo. Saí de casa muito cedo, eu tinha 15 anos quando eu resolvi que o basquete seria a minha vida realmente. Eu recebi um convite na época de Joinville e eu olhei para minha família e falei, gente, estou indo. E vim para cá, fiquei 2 anos em Joinville e depois vim para Florianópolis, a convite para jogar a Liga Nacional na época, né, ali em 2007, 2008, ainda muito nova. Então, mas eu sempre falo que a partir do momento que a gente conhece Florianópolis, dificilmente nós saímos daqui. E eu continuei com o basquete, mas ingressei ali na graduação. Como eu estava falando, eu em determinado momento percebi que eu deveria me dedicar também mais aos. Eu que desde muito nova me dediquei ao esporte, comecei a repensar e comecei a me dedicar aos estudos ali, como a Alexandra comentou ali na quinta fase, mais ou menos, eu já comecei a pensar em estudar. Mas é legal esse trabalho de vocês, né? Porque dentro do esporte é muito difícil a gente ver uma divulgação, né, das pesquisas que são feitas. A gente sabe que, por exemplo, Uhum. o Brasil tem uma produção de conhecimento imensa, mas não tem divulgação, né? Então, Exato. é, E é muito importante que tanto a pesquisa chegue à informação quanto o resultado depois, né, Cláudia? uhum, É algo que a exatamente. gente assim tem bem forte ali dentro do laboratório, do retorno às equipes que a gente investiga, às instituições que a gente investiga, de entregar um relatório até de uma forma, como é que eu posso dizer, mais acessível, que às vezes a escrita acadêmico-científica, ela foge um pouquinho do entendimento ou do que a gente na prática está acostumado, né? Então a gente tem tentado Exatamente. fazer alguns relatórios, bem assim, tentando levar para a linguagem, né, do esporte, digamos assim, dos resultados que a gente tem encontrado. E por isso que eu reforço, né, a importância da gente estar aqui hoje divulgando, para que depois a gente também possa estar fazendo essas devolutivas, né, desses resultados que vão Exatamente. estar saindo aí dessa pesquisa. Mas vamos lá aproveitar a Larissa. E agora acho que ela voltou É, com a internet forte aí. Vamos lá. Não, na verdade, eu já estava finalizando também. é, Só estava falando a parte final ali dessa parceria que eu tive com a Alexandra, que ela Uhum. desde o princípio
abraçou as minhas causas, as minhas temáticas. Às vezes eu queria pesquisar algo muito grande, e aí a gente sentava e conversava, ia delimitando, e foi uma progressiva, assim, eu vejo, desde a graduação, nós estudamos uma população em específico, no mestrado nós ampliamos um pouco, e agora no doutorado ela não conseguiu escapar. Esse foi sempre o meu desejo de pesquisar de uma forma ampla, apesar dos desafios, mas a parceria que a gente tem ali, não só, né, nos estudos da pós-graduação, do mestrado, doutorado, enfim, mas de toda dos artigos, como ela falou ali, do efeito da idade relativa, dentre as outras temáticas que a gente estuda. Enfim, é uma parceira de quadra também. Não posso deixar de falar que ela bate bastante quando a gente joga, mas Aham. mas é sensacional. Então vamos falar um pouquinho desse trabalho de mestrado que originou esse trabalho de doutorado. Vamos dar um pouco de conteúdo aí para o pessoal, porque, né, aí você pode falar de onde surgiu essa ideia de fazer esse trabalho de mestrado, o que foi o estudo, quem vocês entrevistaram, quais os resultados vocês chegaram, né? Porque agora é uma oportunidade de vocês falarem sem o jargão acadêmico, né? Sem ter que fazer um relatório acadêmico, botar isso aí, né, nessa linguagem mais popular para as pessoas poderem entender o que vocês estão fazendo. Lari, posso começar e aí tu aprofunda na tese, no projeto? Pode ser? Claro. Bom, como que surge a ideia e aonde que a gente chega hoje, né? No trabalho de conclusão de curso, como a Larissa era aluna da graduação e ela queria estudar o basquete, ela veio com uma proposta de analisar a relação entre esporte e estudo dentro das nossas equipes do programa Basquetebol para Todos, que o programa, o PBT, que a gente chama, né, ele tem um vínculo com o Instituto Baby Basquetebol Cidadania, que participa das competições estaduais enquanto equipe, né, em Santa Catarina. Então, ela fez essa investigação da relação esporte-estudo para esses atletas que fazem a formação dentro de projetos de extensão. Com isso, chamou muita atenção que a gente não conseguia um instrumento que fizesse uma análise desta relação. E aí a Larissa começou a fazer alguns estudos para propor um instrumento que fizesse essa avaliação. Só que no meio dessa investigação, a gente acabou vendo que a relação, a gente estava faltando um marco teórico que nos desse essa oportunidade. Então, a gente acabou caminhando, mudando, fazendo um instrumento, mas mudando ele um pouquinho para olhar um instrumento que olhasse o envolvimento pessoal e as influências de agentes sociais na prática esportiva e nos estudos. Né? Então, assim, ver os familiares, né? Como é que eles incentivam, tanto para o esporte quanto para o estudo, os treinadores, né? Que a gente sabe que tem um incentivo maior para o esporte, né? Como é que é esse vínculo com os estudos, né, com a escola, já que são atletas que estão vivendo essa fase que é importante também da formação deles. Então, com isso, a gente fez a validação desse instrumento, que foi uma validação bem grande, se eu não me engano, 500 e poucos atletas, né, Larissa? Ela e a Mônica Flack, né, fez parte do TCC da Mônica também. A rotina de estudo de atletas, o TCC da Mônica acabou sendo, e dentro desse estudo a gente começou a olhar ali, né, para a questão do envolvimento pessoal, a motivação, a dedicação, a resiliência dos atletas, do lado dos familiares, a questão do apoio informativo, do apoio emocional, do apoio concreto para participar de treinamentos e competições, e começou a aflorar na Larissa, né, essa temática vinculado à questão das fases de desenvolvimento de atletas, né? As diferentes fases que os atletas, desde que eles iniciam até que eles realmente investem, né? E eles se tornam atletas para dar essa continuidade. Então, foi mais ou menos esse caminhar, esse trajeto. Só que na dissertação da Larissa, aconteceu que a gente ficou assim, nossa, nós vamos fazer esse instrumento só para o basquete?
né? A gente Uhum. vai estar limitando da gente poder fazer comparativos depois com outras modalidades. Então, acabou que o instrumento dela, ele ficou um instrumento genérico em termos de modalidade esportiva. A gente acabou não Sim, direcionando ele para que outros pesquisadores de outras modalidades também pudessem estar utilizando esse instrumento sim, posteriormente para a gente dar uma olhada se existe, inclusive, diferenças, né, nos incentivos e nas fases de desenvolvimento de atletas de diferentes modalidades. E a Larissa foi se apaixonando pela questão das fases de desenvolvimento. A sim. gente, a partir aí das teorias de Coté e colaboradores no Canadá, acabou se aprofundando nessa temática que eu havia visto um pouquinho na minha tese de doutorado, que é inclusive um artigo que saiu recentemente, que a gente acabou fazendo, delineando as fases de formação esportiva daquelas atletas que eu comentei do clube que nós investigamos na minha tese de doutorado. E a Larissa veio auxiliar aí na formação final, né, na escrita final desses dados, e desse artigo saiu recentemente a publicação dele. E aí surgiu a ideia dela, bom, é isso que eu quero investigar. Eu quero investigar a formação esportiva, mas tentando olhar para o Brasil. A gente sabe que no Brasil nós temos diferenças de regionalidade muito grande, né? Uhum. De não só na formação esportiva, mas Sim. de um tudo, né? Nós temos uma realidade diferente nos quatro cantos do país. Então, como será que isso se dá, né, dentro do basquetebol em específico, das oportunidades, das qualidades dos contextos, né? Será que em alguma região a formação ela se dá mais por meio da escola, por meio do clube esportivo? Santa Catarina é uma realidade que a gente pode falar um pouquinho mais, que se dá muito nas prefeituras. Né? É um incentivo, Uhum. é o convênio com as prefeituras que tem possibilitado os clubes aí que têm vínculo com essas prefeituras de fomentar, né, a formação dos atletas aqui na nossa realidade. E a gente gostaria de fazer esse entendimento, então, em todo o Brasil, né, até para a gente ver se há ou não essas diferenças de regionalidade, de cultura que pode estar aí influenciando a formação dos atletas no nosso país. Sim. E o que vocês entendem por formação? Lari, tu queres que eu ia passar a bola para ela quando chegasse na tese? Então tá. Desculpa, só complementando para conseguir chegar nessa resposta, a Uhum. questão do mestrado também, a gente delimitou a população em específico para atletas de 13 a 18 anos, né? Sim. Então, foi um trabalho em específico com essa população. Então, eu consegui ver de que forma os atletas com essa faixa etária se dedicavam tanto ao esporte quanto ao estudo, né? Uhum. Mas avançando para a tese, e em específico do basquetebol, até porque no mestrado também abrangeu outras modalidades, a verdade, a intenção é entender de que forma esse atleta ele perpassa por esse processo de formação do atleta, desde o momento em que ele ingressa na modalidade, de que forma ele se envolve, em quais atividades que ele se envolve, quais são os incentivos que ele recebe, de quem ele recebe, quais são essas pessoas que estão mais próximas a ele no decorrer desse tempo, que pode ter uma influência maior no sentido de positivo, talvez, para que faça com que esse atleta ele queira permanecer no esporte. Uhum. Então, na tese, a proposta é estudar atletas de 18 e 19 anos. Por quê? Para tentar entender de Sim. que forma foi, de uma forma retrospectiva, né? Fazer com que esse atleta reflita como foi desde o momento em que ele entrou no basquetebol, começou a competir, quais foram as pessoas que mais influenciaram ele. Porque esse é um momento chave em que o atleta ele está indo para as categorias adultas, né? Ali para as categorias já que requerem um maior rendimento, um desempenho. Uhum. Né? Até então, claro que hoje em dia as competições procuram ter um desempenho desde muito cedo, mas a gente entende que ali no adulto, 19, 20 anos, realmente são as categorias, digamos assim, de elite, de alto rendimento. Então, é entender de que forma que esse atleta está chegando nessa categoria adulto, o que levou ele a chegar,
Aí ele conseguir, apesar de todas as dificuldades, como a Alexandra falou, o Brasil ele é muito amplo e, dependendo da região, esse atleta ele Uhum, pode ter passado por diferentes tipos de formação. uhum, Então, entendo como formação todo esse processo, desde quando ele ingressa na modalidade, ingressa nas competições, de que uhum, forma ele ingressou, por exemplo, se quando ele ingressou ele já tinha atividades de muita prática sistematizada, bastante cobrança, ou se quando ele ingressou ele tinha mais atividades lúdicas, era muita brincadeira. Em que momento desse processo ele realmente começou a ser cobrado para ter rendimento ou não? Com que idade esse atleta ele começou a competir? Tudo isso é muito importante para a gente entender como os nossos atletas estão chegando na elite. Né? Por isso uhum. também expandir para todo o país esse desafio de tentar compreender como as diferentes regiões do Brasil está formando os atletas, porque se a gente for observar a realidade hoje, a maioria vem do sul do país. Por quê? Uhum, Né? Às vezes a gente uhum, acha que Sudeste. sabe, às vezes a gente acha que sabe qual é a resposta para essa pergunta, mas às vezes não. Então é importante tentar entender realmente de que forma os atletas estão chegando na idade adulta. sim. Lari, posso complementar na questão da formação. As teorias e as pesquisas, principalmente em outros países, têm demonstrado que, principalmente na fase de iniciação, é interessante que os atletas não tenham uma especialização diretiva numa modalidade, mas que eles busquem uma diversificação para quando avançar para a fase, por exemplo, que muitos autores chamam de especialização, ele já tem uma bagagem motora, uma bagagem de habilidades específicas e básicas diversificadas, né, e não voltadas somente a uma modalidade. Mas a gente queria compreender na realidade brasileira e no basquete se isso também aconteceu, vem acontecendo ou Sim. não. Né? Será que foi o que um estudo recente que a gente teve no voleibol brasileiro, com atletas de elite do voleibol brasileiro, que se percebeu que muitos atletas tinham a diversificação, faziam, mas por outro lado, muitos desses atletas que chegaram à elite, eles começaram a especialização no voleibol desde cedo. Né? Uhum. Então, a gente vê isso no basquetebol também brasileiro, até para que a gente possa, enquanto recomendações, enquanto tentativas de contribuição, né, ver se há realmente essa necessidade de não especialização no basquetebol diretivo lá no início, ou se isso não seria realmente se o basquetebol brasileiro mostra que os atletas conseguem chegar ao final da fase de formação, mesmo tendo se encaminhado somente pelo basquete, né? A gente não sabe. Então, É, essas são as curiosidades que a gente tem, digamos assim, a partir do que a literatura internacional tem mostrado, mas que a gente não sabe como isso está acontecendo na nossa realidade. sim, e isso é uma pesquisa muito importante até para a própria educação física brasileira, né? Eu não sei se vocês me conhecem muito, assim, mas eu tenho uma formação de graduação, mestrado e doutorado em educação física, e aqui eu trabalho na formação de professores, né? Na São Francisco State University. Legal. E o que a gente, obviamente, o que a gente vê, e ontem teve uma fala muito interessante da Paula, né, no Grupo Mulheres do Brasil, em que ela Uhum. diz assim, olha, nós vivemos uma fase, né, de bastante, uma fase de semeadura, né, que foram as mulheres à sexta, as mulheres de 71, uma fase de colheita, que fomos nós, né, a geração dela, que aí tem, né, o ouro no Pan-Americano, o ouro no Mundial, né, e depois prata nos Jogos Olímpicos, e depois bronze, enfim. E aí tivemos uma geada, não é? E é interessante, se a gente pensar historicamente nesta geada a que ela se refere, foi uma época em que a educação física brasileira se fez muito aversa, né, Ao esporte. ao desenvolvimento das habilidades motoras básicas, né? Que aí a Uhum. gente pensa assim, né? Se a criança, né, do jardim da infância
até a quinta série, ela tem o desenvolvimento dessas habilidades motoras básicas. Depois de sexta série, né, até aí o início do ensino médio, ela tem, né, o desenvolvimento de habilidades específicas, e aí de todos os esportes, aumentando esse repertório motor, né, e chega, né, no ensino médio com uma intenção de que, olha, eu gosto de voleibol, então eu vou me aprofundar no voleibol, mas ela teve os fundamentos, entende? Uhum. E isso sim, né, é a teoria, né? O que vocês Uhum. estão fazendo, né, de buscar essa formação, vai ser esse resultado, né? A teoria está funcionando, nós estamos tendo esse tipo de formação, né? E quando eu Uhum. perguntei o tipo de formação, é porque, assim, por formação a gente pode entender, né, intelectualmente qual tipo de educação que o atleta está tendo, né? Mas Uhum. aí agora dá para entender que o tipo de formação que vocês querem é essa integração dos três, né? O cognitivo, o psicomotor e o afetivo, né? Que é o de socialização e etc. Muito, muito, muito bom e muito interessante essa pesquisa. Agora vamos apertar a Larissa aí para começar a preparar para a defesa, né? É. Larissa, como que você vê a importância da escola e da educação física na formação do atleta? Não tem como negar o quanto é importante, é essencial para o atleta, porque é na escola, é na educação física que ele tem o primeiro contato, na maioria das vezes, com o esporte. Eu mesma comecei com basquete na educação física, uma professora me incentivou a buscar um clube para que eu pudesse me envolver mais. Mas Uhum, não só isso, não só esse olhar do professor, mas de que forma é conduzido esse aluno no decorrer dos anos da educação básica, né? uhum, Infelizmente, hoje nós vemos muitas escolas, hoje em dia que eu estou mais envolvida com escolas da rede privada, eu vejo o uhum, quanto hoje em dia a educação física ela não é importante. Os alunos eles são liberados de fazer a educação física da escola simplesmente quando eles entregam uma declaração de que frequentam uma academia, por exemplo. Então, eu vejo de o quanto que esses alunos eles estão perdendo, né? uhum, Mas, ao mesmo tempo, eu também vejo essa questão da educação física em si, né? Foi reduzida, muitas vezes a uma, duas aulas por semana. Quando eu fazia, eu tinha três aulas na uhum, semana. E eu vejo o quanto isso foi importante para mim. Hoje em dia, a gente também não pode querer comparar uma outra época com hoje, com a época atual. Hoje nós vivemos tempos diferentes, então nós também temos que considerar essas novas crianças e esses novos adolescentes. Eles não são uhum. os mesmos de antes, daquela época, por exemplo, de Hortência, Paula, né? São jovens do século XXI que permanecem muito tempo nas mídias, né? As práticas esportivas não são mais tão atrativas para eles. Então, a educação física é esse primeiro contato. Então, tem um papel muito importante de formação, tanto do cidadão como no seu papel ali social, mas na questão física e da própria saúde. De que Uhum. forma a gente quer que esses alunos eles perpassem pela educação básica com essa consciência da saúde, principalmente. Tá. Então, agora vamos às coisas da pesquisa aí para ajudar vocês a coletarem uma quantidade de dados suficiente. Como que vocês estão recrutando os participantes? Bom, eu iniciei a coleta na semana passada e a coleta ela é totalmente online também para facilitar esse acesso a atletas de diversas partes do país. Na verdade, eu gostaria muito de estar viajando por todo o nosso país, assim, conhecendo cada clube, cada Uhum, atleta, todas as regiões, mas infelizmente hoje isso é inviável. Então, para que a gente possa abranger esses atletas, a pesquisa ela é totalmente online por meio de um link. Então, foi feito toda uma divulgação da pesquisa por meio dos e-mails da Confederação Brasileira de Basquetebol, por meio das federações também de basquetebol, as tá. quais estão encaminhando esses e-mails com informações dos atletas. E a ideia é, etapa a etapa,
entrando em contato com as confederação, federações, depois os treinadores, e para conseguir chegar realmente aos atletas e para que os atletas também direcionem a pesquisa para os seus colegas. Ok. E Alexandra, e aí depois como é que procede aí essa análise de dados aí com esse processo todo midiático? Porque é mais fácil, né? Agora você aperta o link e responde o questionário. Exato, né? Essa facilita, eu vejo como uma facilidade maior da gente conseguir atingir, né, Sim. maior número de pessoas. Para ter uma ideia, a coleta da dissertação da Larissa foi no papel, indo de clube em clube de cada modalidade esportiva, né, e isso foi há 2 anos atrás, né, há dois Uhum. anos atrás. É uma mudança muito grande de formatação que esse momento, querendo ou não, nos permitiu ou nos instigou a nos desafiar, porque eu acho que a gente tinha muito receio de tentar coletas de forma online por não estarmos acostumados com ela, né? O formulário também nos ajuda muito com isso, esse formulário online, porque ele já tabula todos os dados para a gente só precisa lapidar aqueles dados, né, dar uma reorganização, mas as informações elas já vêm tabuladas, Sim. digitadas. Com isso, a gente vai fazer as análises estatísticas desse grupo grande depois, e aí essa parte da estatística eu deixo bem para a Larissa, porque ela que faz curso de estatística, que se aprofunda. Minhas pesquisas são mais de cunho qualitativo, né? E Uhum. que bom que a segunda parte do estudo da Larissa vai ter um aprofundamento qualitativo também, né? A Ah, que gente vai, máximo. Uhum. a partir das características que a gente perceber aí nos atletas, Uhum. né? Tanto atleta que talvez a gente perceba que teve um maior destaque, quanto aquele atleta que teve um menor destaque dentro do Sim. que ele responder, né? A gente tentar pegar grupos diferentes desses atletas, de diferentes estados, regiões, e tentar fazer um aprofundamento qualitativo para entendimento dessa formação. E aí, quando você falava dos elementos da formação, né? A Lari até pode, vou passar a bola para ela, mas a gente tem 3 elementos em específicos que a gente quer dar tentar compreender essa formação a partir desses 3 elementos, né, que é o envolvimento, a percepção do atleta sobre o seu próprio envolvimento, né, seu engajamento, a qualidade das relações, que a gente já comentou antes um pouquinho, e a questão dos contextos também, né, essa questão dos contextos e que talvez a gente consiga trazer um pouquinho do que a gente espera, né, do que você comentou em relação à própria escola, né? Quem são esses contextos no Brasil? A escola, o clube, a prefeitura? Qual é o nível de qualidade desses espaços, dos materiais que eles oferecem? Então, tem um Sim. pouquinho desse olhar que o instrumento quantitativo ele vai nos dar um panorama, digamos assim, do Exatamente. Brasil, né? Mas Uhum. aquele aprofundamento, os detalhes que realmente a gente consegue dá uma clareza maior de compreensão e permite que os próprios atletas deem significado para essas experiências, que às vezes o questionário não permite, né? Então a gente espera que com a pesquisa qualitativa a gente consiga trazer um significado maior para essas experiências que eles vão nos relatar, né? Então, um Sim. pouquinho aí da análise que a gente perspectiva até o final da tese vai por esse caminho. Sim. Larissa? Então, complementando ali o que a Alexandra falou, foi bem essa questão, assim, no mestrado, foi um estudo totalmente quantitativo. Uhum. E a Alexandra sendo do Quali, a gente sempre tinha essas reflexões. E quando eu comecei ali o projeto da tese, na verdade, inicialmente ele era totalmente quantitativo também. Uhum. E agora, com a questão ali da pandemia, começou a ter muitas disciplinas, muitos cursos, e eu comecei a acompanhar e me interessei bastante pelo estudo de métodos mistos. Esse tipo de estudo, ele tenta. Existem vários tipos, né? Mas esse que em específico que eu vou realizar, ele tem essa Uhum. parte quanti, mas também tem a parte quali. E eu conversei com a Alexandra e eu achei que nós achamos que, na verdade, iria ser de grande relevância para o estudo. Como a Alexandra falou,
fazer essa pesquisa quant para tentar coletar esses dados e, num segundo momento, fazer essa análise qualitativa para tentar entender realmente a percepção do atleta, fazer com que o atleta reflita e com que aquela resposta do questionário ela realmente ganhe vida. Sim. Então, na verdade, essa é a intenção, e eu fiquei bem contente porque em tentar que esse estudo ele realmente abrange esses dois tipos de metodologia do estudo. Sim, e depois disso você publicar muito sobre esse estudo, porque vocês vão ter dados aí, né, para pelo menos os próximos 5 anos de publicação. Tomara! A gente espera. Então, a gente vai colocar o link na bio, e assim, essa live fica gravada aqui no IG, né, no IGTV, e depois a gente sobe para o YouTube e nos dois a gente vai colocar esse link aí para divulgar para vocês aí. Agora me diz uma coisa, ninguém fala sobre isso, pesquisador não fala, né? Eu acho que é isso que a gente perde um pouco do brilho do nosso trabalho, né? Qual que é a relevância desse estudo para o basquetebol brasileiro? A relevância do estudo é tentar, como a Alexandra falou inicialmente, retornar com esses resultados para o maior número de pessoas, de federações, para a confederação, para que a gente possa, como você também bem mencionou, plantar para lá na frente poder colher. De que forma nós podemos hoje olhar para a formação de atletas e melhorar esse processo para que lá no futuro nós possamos colher esses atletas, porque se a gente analisa, pelo pouco de conhecimento que eu tenho, quando a gente vai olhar a quantidade de equipes que estão participando de uma competição sub-19, ela já é muito menor. Por que que lá no sub-13, 15, 17, nós temos muitas meninas e meninos competindo e quando chega no 19, não tem mais? O que será que está acontecendo nesse momento, nesse processo que não está fazendo com que os nossos atletas eles cheguem às categorias adultas? Porque são poucos que chegam, né? Então, essa é a relevância, é divulgar, é mostrar, como a Alexandra mencionou, por meio desses 3 grandes elementos, que são as atividades que eles estão envolvidos, quem são as pessoas que estão ao redor desse atleta, quais os relacionamentos que ele está tendo, quais são essas pessoas que estão ali, que têm um papel fundamental também, essencial, nós estarmos falando, olha, mãe, pai, vocês são muito importantes. Treinador, você é muito importante. Direção esportiva, direção escolar, amigos. E os contextos. Não podemos deixar de falar dos contextos, que o contexto ele também é muito importante. Então, essa é a relevância para que nós possamos plantar da melhor forma possível para lá na frente colher muitos e muitos atletas, termos mais resultados em termos nacionais, internacionais, olímpicos. Eu vejo essa grande relevância da pesquisa. Sim. Alexandre? Eu vou no caminho da Larissa, né? A partir dos resultados que a gente encontrar, eu acho que é por isso que é muito importante que a gente realmente consiga atingir os atletas de todas as regiões, de todos os estados, né? Porque muitas vezes, pela nossa proximidade com a região sul, a gente consegue um número grande de atletas, de informações, e o próprio estado da arte tem mostrado, a gente tem muito estudo no sul e no sudeste. A gente tem muito estudo que já aponta muitas características do nosso esporte nessas regiões. E ainda está muito vazio de dados empíricos, propriamente dito. A gente tem muitas percepções, né, do nosso senso comum, das nossas trocas, de como que está se dando essa formação em outros estados. Mas eu acho que é um momento propício para a gente mostrar também, né? Nós temos o esporte no norte, no nordeste, no centro-oeste. Como é que isso está se dando nessas regiões também? Que ainda a literatura está muito incipiente.
E com Sim. isso, com esses resultados, a gente tentar mostrar o que a gente tem e juntos pensarmos, né, como que a gente pode melhorar isso, né, para Exatamente. não, para esse, como é que é? Você chamou? Que é a fala geada? Como é que A é? geada é. Né, que essa geada ela não prossiga por muito tempo. O que a É. gente pode estar fazendo para reverter essa situação e a gente voltar nos períodos anteriores, né, em termos, uma formação que nos leve a voltarmos às gerações que a gente já teve de sucesso no basquetebol brasileiro, tanto feminino quanto masculino. Né? E eu acho que a massificação, né, o aumento de oportunidades, tanto de iniciar na formação, mas quanto de permanecer e poder avançar aí nas fases de formação de um atleta. Acho que quanto mais atletas a gente tiver, Uhum. melhor vai ser para o nosso esporte nacional, né? A gente espera que a nossa pesquisa, que é uma questão micro, que é uma, é uma questão, é um Sim, sonho, é uma idealização nossa, que ele consiga contribuir para a gente refletir sobre essas questões que, querendo ou não, elas impactam nesse resultado que a gente está, e nesses momentos que a gente está vivendo hoje, que por exemplo, a gente está vivendo uma Olimpíada, né? uhum, uhum. Tentar que os nossos dados e as reflexões e sugestões que os próprios Sim. resultados nos mostram para a gente pensar o esporte e o basquete nacional, que isso tenha de alguma forma algum impacto aí para o futuro. Uhum. Exatamente, isso é muito importante, Alexandra, você ter falado, porque no mundo inteiro é um fenômeno mesmo. Eu acho que a Larissa já tocou nesse assunto, né, em que o jovem, a partir dos 13, 14 anos, ele se afasta, né, do esporte, se afasta mesmo, principalmente as meninas. As meninas têm uma continuidade Uhum, de 23% apenas. uhum. Então, assim, são vários aí os motivos e vai ser bem interessante a gente ter esse retrato, né, esse porta-retrato aí da formação do atleta no basquetebol para poder até estabelecer estratégias maiores de recrutamento, estratégias né, de fazer Retenção. mais eventos que envolvam, porque tem um colega meu, antropólogo brasileiro, que diz o seguinte: o retrato, né, da população brasileira, quando se diz em termos assim, quem você quer ser quando você crescer, né? Todo mundo quer ser celebridade, mas ninguém quer aprender a interpretar, ninguém quer aprender a cantar, ninguém quer aprender a tocar um instrumento, né? E quer fazer um pirlim-pim assim e virar. E a coisa do atleta é trabalho duro, né? É Uhum. disciplina, né, é autossuperação, você tem que suar a camisa para poder chegar onde você está. E aí eu acho que as grandes inspirações, né, que a gente tem, que a gente teve nessas Olimpíadas, né, é da Fadinha, né, e do Ítalo. Né, o Ítalo Uhum. colocar aquela frase lá e acordar de manhã às 3 da manhã, entendeu? E treinar e fazer. Isso é uma coisa que contrapõe com o que a Larissa diz dessa geração mais nova agora, que é midiática, né? E que está aí na frente das redes sociais e que acha que tudo é muito fácil. Então, é uma geração diferente que tem que ter uma estratégia também diferente de aproximação, de Abordagem. motivação, de abordagem, etc. Mas eu, Uhum. olha, meninas, eu tenho que agradecer muito a vocês pelo tempo, né, por estar aqui falando do trabalho de vocês. Gostaria de dizer que a gente vai divulgar o máximo que a gente puder para vocês terem a maior quantidade de dados possível. A gente deseja assim um sucesso imenso nesse estudo, né? E esperamos aí que quando assim que vocês tiverem os resultados, vocês compartilhem com a gente para a gente poder, né, Certeza. lançar no blog, colocar aí nas nossas redes e tal. Tem o China aí que está presente, tem um canal, um programa, né, no canal Esporte Online. Hoje à noite tem presença aí das sementes, né? E de uma plantinha, né, que é a Laiana de Souza. Mas a gente vai Uhum. ter presença forte da Elzinha, da Norminha, da Arilza, enfim. Hoje o programa tá quente hoje, como diz o China, né? Imperdível. Mas é Coisa boa. interessante notar também a formação dessas mulheres, né? Assim, a formação da Arilza, a formação que a própria Arilza e a Laís fizeram, né? Na formação de base.
que é uma coisa que vocês estão trabalhando aí para descobrir essa formação de onde vêm esses atletas, né? Esses atletas que eram da época da colheita vieram de base, trabalho de base forte da Heleninha, né, da Laís e da Arilza, trabalho bem forte de base que sustenta aí essas equipes adultas. Mas parabéns pelo trabalho mais uma vez. E assim, muito obrigada. E eu vou deixar vocês agora livres para deixar uma mensagem aí para gente. Ali. Claro, quero isso. Ah, Sempre pode ser comecei e então. acabei tirando a fala dela. Quiseres. Não, mas, na Então, verdade, então, novamente. pode falar. Então, novamente, Cláudia, te agradecer essa oportunidade, agradecer as pessoas que estiveram aqui presentes, né, muitas das nossas amigas que deu para perceber aí, prestigiando esse momento. Agradecer aos que assistirão posteriormente, já deixar aqui o agradecimento. Dizer assim, acho que todos nós que somos apaixonados, como o início do texto falava, né, da paixão pelo basquete, a gente quer o melhor para o nosso esporte, para o nosso basquete brasileiro. Então, assim, pedir a contribuição de todos, quem não é atleta nessa faixa etária, mas que conhece pessoas envolvidas com basquete, que puder ajudar aí na divulgação da pesquisa, quanto mais pessoas a gente conseguir atingir, quanto mais atletas a gente conseguir atingir, mais fidedigno o panorama que a gente está tentando traçar do basquetebol brasileiro, ele vai ser, né? Mais fidedigno ele vai ser e mais contribuições a gente vai poder dar por meio dessa pesquisa de retorno, né? Tanto para o basquete quanto para os atletas, quanto para os treinadores, as equipes esportivas. Então, assim, Sim. pedir essa ajuda, né? E principalmente agradecer esse momento de poder compartilhar um pouquinho do que a gente faz dentro da universidade, que o nosso foco é sempre estar o mais próximo possível de quem está na prática, né? De quem está aí na formação dos nossos atletas. É isso, muito obrigada novamente. Ai, obrigada a vocês aí. Diga aí, Larissa, sua. Bom, deixar também meus agradecimentos pelo convite, a todos que prestigiaram, a quem vai prestigiar depois. E a Alexandra já falou, fica aí o desejo de que esse estudo ele seja o mais amplo possível, que a gente possa ter um número grande de atletas para conseguir entender de que forma citar esse processo de formação do basquete no nosso país, para que ele cresça, para que ele evolua, Uhum. para que ele se desenvolva. E com toda certeza retomaremos com os resultados para que sejam divulgados, para que todo mundo conheça, para que nós possamos unir as nossas forças em prol do basquetebol, do esporte, que esse é o grande desejo. Vai ser um desafio, mas se nós nos ajudarmos, vai dar tudo certo. Então, muito obrigada, agradeço pelo convite, sempre agradeço por ter a oportunidade de estar fazendo um doutorado, por estar dentro de uma universidade fazendo a pós-graduação. Então, realizando esse sonho, né? Que é estar estudando a modalidade que eu sempre gostei, sempre pratiquei, e que foi por meio do basquete que hoje pude ter essa formação, estar estudando hoje foi tudo por conta do meu envolvimento com o esporte. Então, se a gente conseguir fazer um processo esportivo positivo e adequado, muitos atletas poderão prosseguir jogando, estudando, e chegar à fase adulta, ter uma formação, jogar ou se desenvolver. Então, só agradecer a todos e principalmente ao esporte. E deixar o meu muito obrigada de novo. Nós é que agradecemos muito mesmo a presença de vocês, agradecemos a iniciativa. O esporte brasileiro é muito rico em dados, né, e precisa uma predisposição aí dessa rede acadêmica, né, de professores e orientandos, né, de colocarem o olhar para o esporte, não só para a hora da torcida, mas na formação e na produção de conhecimento. Então, assim, é louvável o trabalho de vocês por vários motivos e vários sentidos, né? Então, nós agradecemos, eu agradeço, né, como acadêmica, é uma coisa muito legal ver um trabalho como o de vocês acontecendo, ver um laboratório
como de vocês atuante, né? E eu vou falar uma coisa que a Vera Minkowski, que está aí, vai agora para o lado da cadeira, né? Santa Catarina realmente é um estado apaixonante, né? Tem o melhor basquetebol aí do Brasil inteiro, né? Mais organizado, uma das federações mais organizadas, né? Santa Catarina, Paraná. E, né, vocês estão fazendo um trabalho belíssimo. Parabéns mais uma vez. E muito obrigada aí, em nome de todos os basqueteiros, todas as basqueteiras, os basqueteiros, né? E, e um abraço muito grande, muito sucesso. Não se esqueçam, vai ficar gravado aqui no IGTV, vai para o nosso canal no YouTube e a gente vai colocar o link lá para que os atletas possam responder o questionário aí. Tá bom? Super abraço. Obrigado a todo mundo que ficou com a gente até agora, né? E aí divulguem a pesquisa da Alexandra, da Larissa, por favor. Da Larissa, né? Porque é a Isso. principal investigadora, né? E da Alessandra aí, que no papel de orientadora a gente sofre, não é? Mas uma jornada belíssima. Então, parabéns mais uma vez. Um super abraço a todo Obrigada. mundo. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.